Fala aí, galera, começando mais um Psi Podcast, o podcast que fala sobre saúde mental. E aí, como é que você tem cuidado da sua saúde mental? Afinal de contas, saúde sem saúde mental não é saúde. Não é verdade, É Dawane? verdade. Pois é, cara, estamos aqui com a presença da Dawane Bastos, cara, psicóloga clínica, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem contemporâneo, que talvez seja do teu interesse, assim como é do meu, e de tantos outros que têm falado com a gente. A gente vai falar sobre autoestima. Pois é, galera, tema importantíssimo, não é verdade? Mas antes de falar sobre esse tema que é do meu interesse, do seu e de muitos outros, eu quero falar sobre o estilo, o estilo da Dawane. Pois é, cara. Ah, Estamos aqui agora com a Estilo Psi, estilopsi.shop. Olha só que cordão incrível que a Estilo Psi presenteou a Dawane. gente, inclusive, corre lá. Não deixe de fazer o seu pedido. É lindo, maravilhoso. Super delicado e tudo a ver com a gente, né? Assim, psicólogos. Cordão com o símbolo da psicologia, né? Prata 925, sensacional. Estilopsi.shop, o QR Code está aqui na tela, tá certo? Galera, é o seguinte, cara, agora vamos falar diretamente com a Dawane aqui, né? A gente vai falar sobre psicologia no primeiro momento. Ou seja, Dawane, de que maneira a psicologia entrou na sua vida? Como é que foi essa questão aí? Então, a psicologia ela não entrou de primeiro, tá? Vou ser bem honesta. Eu sempre tive o intuito de querer ajudar as pessoas, né? De ouvir as histórias. Sempre me interessei nisso. E aí eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular, eu falei assim, poxa, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, vou fazer medicina, porque todo mundo pensa na medicina, ali, numa forma, né, médica de ajudar os outros, de acolher. E aí eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, eu botei medicina como primeiro e psicologia como segundo. Eu tinha que botar uma segunda opção. E na hora eu falei assim, por que não psicologia? Né? Para eu estudar a mente, para eu ajudar as pessoas. E acabou que eu passei para o vestibular em psicologia. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, não vou perder um ano, vou me arriscar, vou ver o que é, o que vai dar. E aí eu fiquei apaixonada, Rodrigo. Quando eu entrei na faculdade de psicologia e eu vi que eu podia fazer muito mais de só acolher, de entender realmente a complexidade que é a mente humana, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero. E aí eu fui a fundo e estou aqui até hoje, Feliz? feliz demais, realizada Fazendo demais, pacientes e pessoas felizes também. tentando o possível Legal, ajudar as cara. pessoas. Muito legal. Sabe, tem uma frase que diz o seguinte, cara. Deus escreve certos por linhas tortas, É né? verdade. Mas tem uma outra que diz o seguinte: Deus escreve por linhas certas. Nós que entendemos por linhas tortas, né? Ou seja, você de repente começou pensando em medicina porque queria cuidar de pessoas e tudo mais, e aí foi Uhum. lá e entrou na psicologia e continua cuidando de pessoas e se Continuo. encontrou. E me encontrei, lógico. E assim, você se depara com muitas coisas durante a faculdade, né? Muitas pessoas entram na faculdade achando que precisa se tratar, e ali você acaba se debatendo com um problema que você não se cuidou antes. Então é preciso fazer todo acompanhamento psicológico durante a faculdade, porque a gente vê muita coisa. E eu tive isso no início da faculdade. Eu tive uma crise de ansiedade absurda na faculdade. E eu falei assim, que é coisa melhor do que me tratar na faculdade? E eu falei assim, não é por esse lado, não é por aqui. E eu tive que trabalhar, eu tive acompanhamento psicológico a faculdade inteira para me ajudar, porque eu tinha nervoso para falar em público. Eu criava crises de ansiedade antes de apresentar um trabalho, por exemplo, e eu vi que não dava para resolver isso na faculdade. Eu precisava já estar pronta. E aí eu precisei de um respaldo. E é muito importante. O estudante de psicologia que tem interesse em fazer psicologia, você precisa de um apoio psicológico por trás, porque você vê muita coisa. E nem sempre a gente está preparado para bater de frente, né, com uma crise de ansiedade, com um transtorno de depressão. Então é preciso, é muito importante. É verdade. E falando em se encontrar, você se encontrou mesmo na psicologia clínica, pelo menos, no Sim, TCC, não é isso? TCC. Porque assim, eu gosto do hoje e do agora. Nada contra os Uhum. psicanalistas, eu acho incrível, até porque se a gente não for a fundo, se a gente não procurar lá atrás o que vem desencadeando um gatilho hoje, no futuro, a gente não vai resolver, tá? Mas a TCC, ela é incrível, porque ela busca o objetivo e te resolve agora, no presente. Né? E a gente faz muito isso com a autoestima. A gente procura na TCC um modo rápido. Ó, meu problema é esse, então a gente vai solucionar esse problema agora. Então a gente busca métodos, a gente busca formas, estratégias e a gente resolve no agora. A TCC ela não prolonga muito. Né? Eu não vou dar a volta ao mundo, nada contra quando a gente tem que ir atrás. Mas quando a gente não precisa recorrer esse processo todo, a gente resolve no agora. E a TCC ela é muito prática. Sou assim, gente, vamos lá. No hoje, no agora, vamos resolver agora.
Que é o que Depois a a gente tá em gente, busca, né? depois a gente vê. E hoje o mundo está muito assim, muito rápido. Então, muitas pessoas largam a terapia porque não se encontram com um profissional devido à especialidade. Muitas pessoas falam, eu recebo muito paciente assim, Daone, eu tinha uma psicóloga e eu não me adaptei, o método que ela usa, é muito cansativo. E aí a gente vai ver, não é a especialidade que a pessoa se identifica. Isso é muito importante. A gente precisa conhecer o profissional que a gente vai fazer terapia. Você precisa se identificar. A terapia só tem o sucesso que tem, o retorno da ajudar as pessoas, quando você se encontra no profissional também. Não é aquilo de, só porque é meu psicólogo, eu vou falar o que eu tenho que falar. Não, você precisa ter essa abertura com o psicólogo, com o profissional. Quando você não tem isso, é muito ruim, o processo não anda. O processo terapêutico, ele só se afasta. E aí a pessoa fica cansada, a pessoa não quer, desiste no meio do caminho. Então, é muito importante, Rodrigo, procurar, saber, conhecer o seu profissional, ver qual é a especialidade dele e ver se você vai se adequar. É bem interessante isso daí, porque a psicologia, a terapia em si, é uma via de mão dupla, Sim. né? Então é necessário ter confiança, mas também é necessário se sentir à vontade para Uhum. conversar com o seu psicólogo e tudo mais. Cria-se um vínculo ali, cara, um laço bem interessante, né? De profissional e paciente e tudo mais, visando resolver problemas assim centrais da nossa Sim. vida, da nossa saúde mental. E falando em saúde mental, já puxando um pouquinho para o gancho da autoestima, onde é que foi que você pensou, cara, agora eu tô aqui, né, fazendo meu TCC e tudo mais e tal, cuidando dos meus pacientes, mas eu vou focar na autoestima. Como surgiu isso daí? Né? Então, a minha conclusão de curso na faculdade não tem nada a ver com autoestima, né? Foi Uhum. sobre obesidade na época. Porque eu me interessava muito por transtornos alimentares. Eu pensei, inclusive, até fazer. Eu falei, gente, vou fazer depois uma especialização. Mas quando eu comecei a atender, eu falei, me formei, fiz minha especialização, vou começar a atender. A minha demanda dentro do consultório, se não 90%, era sobre autoestima. Embora a autoestima não seja um transtorno mental, digamos assim, ela é a porta para muito deles. Uau. Então, assim, se você não trata a sua autoestima, você pode ter futuramente uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, transtornos alimentares. Isso tudo vem da autoestima. E eu via, né, ao decorrer dos atendimentos, que muitos desses problemas vinham por conta da autoestima. E eu perguntava, mas por que você se sente assim? E muitas das vezes as pessoas me respondiam, porque eu me sinto feia, porque eu não tô bem com o meu corpo, então eu tô sempre me achando que eu sou inferior ao outro. E eu ficava assim, gente, isso não é uma crise de ansiedade acarretada por uma ansiedade, e sim pela autoestima que precisa ser trabalhada. E aí eu tive esse insight, eu falei, é agora que eu vou trabalhar a autoestima na mulherada, porque o meu público é muito mais mulher, assim, são mulheres que eu atendo. Homens, eu fico com pena dos homens, porque quando eles me procuram, eu falo, poxa, mas eu sempre encaminho, porque eu sei como é difícil para os homens isso, de procurar ajuda. E aí, quando eu vi essa demanda que era autoestima, eu falei, é agora que eu vou correr atrás da autoestima. E aí eu fui, comecei a pesquisar e muitos dos meus pacientes tiveram um resultado, assim, excelente em relação à autoestima. É interessante pensar que existe aquela grande frase que faz todo sentido, que toda causa gera um efeito, Uhum. correto? Em muitas ocasiões, quando a gente está sentindo algum tipo de dor ou constrangimento, a gente pensa no efeito que aquilo causou. A gente foca muito, por exemplo, no doce que a gente está comendo em excesso. A gente foca muito, por exemplo, naquele bate-papo que a gente teve com o cônjuge que foi acima do limite e a gente ficou chateado um com o outro numa briga. Mas a gente esquece de dar o devido valor à causa disso daí tudo, né? Você falou Uhum. algo bem interessante que, pô, um percentual imenso de pacientes trazendo problemas reais, né, dores reais. Mas quando você começou a identificar a causa, você foi lá e falou, cara, é autoestima. Uhum. É fundamental a gente fazer uma autoanálise também, né, Dawane? Sim, eu costumo dizer que a autoestima ela é formada por 5 pilares essenciais na sua vida. O autoconhecimento, a autoaceitação, o autocuidado, a autoconfiança e a autorresponsabilidade. Você precisa ter esses 5 pilares formados. Dawana, não é fácil. Não é fácil. Nenhum processo é fácil. Você tem que ir passo a passo. É um passo de cada vez. Você não nasce correndo. Você aprende a engatinhar, você aprende a andar, e na terapia é a mesma coisa. Para a gente trabalhar a autoestima, a gente precisa trabalhar esses 5 pilares.
muito importante isso. Você não consegue sair do autoconhecimento e ir direto para a autorresponsabilidade. Como é que você vai assumir a responsabilidade de algo se você não se conhece? Você não consegue pular para o autoconhecimento e ir direto para a autoconfiança. Como eu vou ter confiança em tomar determinadas decisões se eu não me conheço? Se eu não me aceitei da forma que eu sou, ou não mudei a forma que eu tenho que pensar referente a algo que eu tenho que tomar, a atitude que eu tenho que tomar. Então, é preciso ter esses 5 pilares formados, Rodrigo. É muito, muito importante você se conhecer para você poder dar um passo adiante. Você falou sobre autoconhecimento. Eu lembro quando eu estava vendo o seu e-book, né? Uhum. Ali no seu livro digital, você colocou ali, né, na propaganda e tal, conheça a si mesmo. Sim. A importância do autoconhecimento vai além de apenas saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, né? Como a gente gosta de viver, o que série a gente gosta de assistir, na Sim. verdade. Vai muito além disso. Vai muito além. Mas vai também, é quase que um autodiagnóstico, né, digamos assim. A gente consegue enxergar um pouquinho mais sobre o nosso eu. Uhum. Inclusive, falando sobre isso, e também sobre autoestima, é muito comum a gente, no dia a dia, usar de comparações, ainda mais na rede social. A gente está falando sobre o autoconhecimento, a gente começa a olhar pra gente, aí pega o telefone celular e olha pra alguém que a gente tem como referência, Sim. né? E a gente fala, nossa, eu tô tão longe dessa pessoa, né? Então, se comparar é normal, tá? Você busca referências. Às vezes num profissional, às vezes num casamento, às vezes em uma amizade. Você só faz amizade com aquela pessoa se você vê algo semelhante a ela. Então é normal você se comparar. Só que tem uma vírgula aí. Tudo tem um equilíbrio. Até que ponto essa comparação vai te trazer um bem-estar? A comparação, ela começa a ficar ruim, assim, prejudicial à nossa saúde mental, quando a gente começa a se comparar com pessoas, principalmente na rede social, que é um mundo, assim, super competitivo. É um mundo que te julga o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que eles te estendem a mão, eles te puxam. Então, assim, é muito prejudicial quando você começa a se comparar com algo que você não tem e que você não é. E aí você começa a correr atrás daquela vitória que ele teve, o outro teve, e você não. E aí você começa a, né, adquirir um complexo de inferioridade. E aí eu não, gente, isso não é pra mim, ele é melhor que eu. Por quê? Você se comparou com um nível que não é a sua realidade. E a gente precisa filtrar isso. A gente precisa filtrar o que a gente vê, o que a gente escuta. Porque nem sempre o que a gente vai ter... Eu tenho vários famosos no meu Instagram, porque eu gosto de ver, eu gosto gente, olha, fulano tá fazendo isso, mas até que ponto você tem que ficar se comparando, sabe? Não é a sua realidade, você precisa se conhecer e saber que aquela ali não é a sua realidade. E olha, tem um equilíbrio aqui, não. Fulano é assim porque fulano, né, trabalhou muito, fulano conseguiu isso, e ok, eu estou no meu processo. Ponto. Não é? Por que eu não posso? E aí você acaba desencadeando, né, a baixa autoestima. Eu não posso, eu só reclamo, as minhas vitórias não são as mesmas que a dele, a minha vale menos, eu sou inferior, nada pra mim dá certo, então eu tenho que ser perfeccionista ao ponto de as pessoas me observarem, porque a gente está buscando a aprovação o tempo inteiro do outro, quando a gente começa a se comparar e não tá no nível que a gente quer. Então é muito importante o autoconhecimento entrar nisso também. Cada um tem a sua história, né, Dawane? Aliás, falando sobre... Você tocou num ponto bem interessante. Complexo de inferioridade. Muita gente conversando, né, pensa, nossa, tô me sentindo tão mal. Às vezes é algo cotidiano, ou seja, não acordei bem. Tô me sentindo feio, tô me sentindo feia, não sei. Não tô bem hoje, né? Isso é mais ou menos isso, o complexo de inferioridade, ou ele é um pouquinho mais profundo do que isso daí? Então, o complexo de inferioridade, ele vem devido às comparações. Falta de realidade, com a falta do que você vive. Eu quero viver essa realidade, mas não é a minha. Então, eu me comparo. Novamente vem a questão da comparação. E aí, vem a questão de... Gente, eu sou lá. Tenho nada a oferecer. Sou inferior, não quero mudança. E assim, a autoestima faz toda a diferença na vida da pessoa que tem complexo de inferioridade. Por quê? Eu falo muito para os meus pacientes assim, como que você acordou hoje? E aí a pessoa vira para mim e fala, ai, Dawana, hoje eu
cara, eu tô pra baixo, sabe? Eu não quero me arrumar. Aí eu falo assim, levanta, escova os dentes, toma um banho. Não tô afim. Não, mas você não tem que. Não é questão de eu não tô afim. Você tem que criar uma rotina. A autoestima é uma rotina. Você vai levantar, você vai tomar banho, você vai escovar os seus dentes e vai botar a melhor roupa que você tem no armário. E aí a pessoa fica assim pra mim, tá doida? Faz isso. Depois que você botar a melhor roupa que você tem no seu armário, você me fala o que você vê no espelho. E aí muitas das pessoas que eu lancei esse desafio, elas me falaram assim, caramba, Daone, eu tô muito melhor. Porque você precisa ver o que você realmente quer enxergar de si. Então, como que eu vou olhar pro espelho e me ver com o cabelo bagunçado, com um pijama furado? Gente, a gente precisa se cuidar. Então, peraí, tô me sentindo mal hoje? Primeiro eu vou dar uma repaginada do lado de fora. E aí eu vou correr para dentro, pro meu interno. E o complexo de inferioridade, ele tem isso. Porque quando a gente não se cuida, não busca ajuda para cuidar do dentro, de dentro, da parte de dentro, a gente se acha inferior ao outro. Por que o outro consegue e eu não? Porque o outro correu atrás. Ele foi lá, ele pediu ajuda, ele começou o processo dele. E o que você fez? Eu tô aqui de pijama furado, deitado na cama. Entende? A questão do complexo de inferioridade é a questão de querer. Ah, Dawana, mas é muito difícil. A pessoa que tem complexo, talvez, né, acabou desencadeando um transtorno de depressão. Ok, é mais difícil. Mas a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. A gente precisa correr atrás. Complexo de inferioridade, gente, assim, hoje em dia virou também uma doença da mente. Então a gente precisa correr atrás, a gente precisa buscar ajuda. Então, Ana, você falou um negócio bem interessante que eu, às vezes, penso, né, reflito a Uhum. respeito, sobre, de fato, os nossos sensores neurais, né? Ou Sim. seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente fala, tudo isso daí, de alguma maneira, trabalha para que a gente tenha um dia bacana ou um dia não tão legal assim. Não no sentido holístico da coisa, mas justamente como a gente lida com aquilo que passa, entra na nossa cabeça de alguma Uhum. maneira. Por exemplo, se a gente está curtindo uma música e nessa música só vem pancada, né? Só vem pancada em relação a relacionamento, em relação a bebedeira, seja o que for. De que for, a gente não tem como digerir isso tão bem. E, de alguma maneira, isso daí mexe com a nossa autoconfiança, de repente. Uhum. E falando sobre autoestima, existe algum link entre autoestima e autoconfiança? Sim. Você falou mais ou menos nos pilares, né? Sim. A autoconfiança ela é o terceiro pilar mais importante da autoestima. Quando a gente se conhece, a gente faz esse processo de se conhecer, da autoaceitação, a gente tem a autoconfiança. Você precisa estar confiante diante da sua mudança, da aceitação que você precisa fazer para você se conhecer o seu eu ali, tá? Então, assim, Dawana, eu não gosto da forma que eu me visto, eu não gosto da forma que eu me expresso, eu falo de uma forma meio agressiva. Tá pronto para aceitar que tem que mudar? Tô pronto. Então, vamos lá, na autoconfiança. Você tá confiante de que você precisa mudar aqui, então você vai ter um rendimento melhor aqui. Então, tem tudo a ver. Assim, são interligados. Os 5 pilares ali, se você deixar de fazer de trabalhar não vai ter êxito. É impossível. Vai ser mais difícil. Aí entra um negócio, até falando sobre mais difícil, né? Pensa na seguinte questão. Eu chego para trabalhar numa uma Uhum. empresa bacana e tal, e ali eu começo, de repente, como estagiário, e aí com o tempo eu já me torno efetivado e tudo mais. E eu começo a olhar para frente na hierarquia da empresa e começo a ver algumas referências. Como, por exemplo, um patrão, né, um chefe, uma coordenadora, tudo mais, um empresário, etc. Mas, às vezes, eu olho para frente e olho para essas referências dentro da empresa e penso: uau, ela é tão boa, ele é tão bom no que faz, dificilmente eu vou chegar lá. Ou seja, isso também é autoestima, né? Não necessariamente a questão estética, Sim. mas também olhar para frente e pensar que, mesmo se eu der o primeiro passo, eu chego lá. Faz sentido isso daí? Faz. Você é capaz tanto quanto ele. A diferença é o que ele fez para estar lá e você não. E aí a pessoa precisa se autoconhecer para isso. A gente se auto-sabota ao invés de se autoconhecer, né? O tempo inteiro, Rodrigo. O tempo inteiro. A mente, ela prega o tempo inteiro.
pegadinhas pra gente, no dia a dia. Como é que é isso? Assim, a mente, eu costumo dizer que a mente, ela não vive no futuro. Ela sempre está no passado. É muito comum, eu vou trazer os exemplos do dia a dia. Você criança. Aí a sua mãe fala assim, filho, você, quando você era bebê, você tinha 2 aninhos, você fazia isso, isso e isso. A sua mente cria que, quando você tinha 2 anos, você lembra de tudo que você fez, mas, na verdade, foi a sua mãe que falou. Então, ela pega aquilo como concreto. E você acredita fielmente que eu fiz. E aí você fala pra pessoa, olha, eu com 2 anos, eu fazia isso, isso, isso. E a pessoa te pergunta assim, você lembra? E aí você vai falar, lembro. Lembro, eu tava com a roupa tal, eu tava fazendo isso, isso. Mas, na verdade, você não tem nem ideia do que você estava fazendo com 2 anos. Na verdade, a sua mãe te contou e a sua mente, ela pegou de concreto que você ouviu, que você formou e guardou lá na sua caixinha. Então, você tem como memória. A autossabotagem é a mesma coisa. Quantas pessoas, assim, rotineira que eu escuto muito. Ai, sonhei que meu marido estava me traindo, acordei estressada com ele. Mas por que você está estressada com ele se foi um sonho? Aí a pessoa fica assim, realmente. Ah, mas é porque durante o dia a gente discutiu. Não, não tem nada a ver com a discussão que você teve com seu marido. Você está trazendo para sua realidade uma coisa que a sua mente deduziu e que você trouxe para o concreto, mas que não aconteceu. Para de arranjar problema onde não tem, mulher. Entende? Então a mente, ela traz, ela prega a peça o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem que parar de, opa, não vou fazer isso. É a minha mente. Às vezes eu fico na rua assim, sabe? Às vezes eu fico assim, caramba, hoje eu tenho que fazer isso, mas não vai dar tempo. Aí eu paro, mas por que não vai dar tempo? Não tô fazendo nada, gente. Manuela já dormiu. Então, assim, eu preciso trabalhar minha mente o tempo inteiro. A mente é mentirosa. O que ela puder fazer pra te confundir, ela vai fazer. O tempo inteiro. Então, você precisa se autoconhecer pra você saber que você tá sendo sabotado. Senão a pessoa fica Interessante pira. pensar nisso, cara, porque além dos problemas que nós encaramos externos, ou seja, que não tem a ver diretamente com a gente, mas que acontecem ao nosso redor, a gente também precisa ficar ligado naquilo que acontece dentro da gente. Sim. E eu não tô falando apenas da gripe, do resfriado, que a gente toma aquele remédio e vai E embora. vai embora. A gente tá falando também de saúde mental. Ou seja, de que forma eu tô me auto-sabotando? Será que eu tô me auto-sabotando quando eu olho pra frente e vejo, eu não vou nem fazer aquela prova porque eu não vou conseguir passar? Será que eu tô me auto-sabotando quando eu olho pra alguém que eu gosto muito e tal, um grande amor? Falo, pô, não vou nem tentar porque eu não tenho a menor condição, Não tenho chance. não tenho chance e tudo Ela é mais. muito bonita, eu sou Exato. feio. Você conta aquela história pra você e às vezes, pior, pessoas que estão ao nosso redor contam histórias sobre a gente e a gente vai lá e toma aquilo como verdade. A gente acredita. Isso acontece muito, né? E a gente acredita fielmente. E aí você pergunta assim, mas por quê? Ah, mas porque fulano falou que eu não posso. E eu não vou fazer, gente, eu não consigo. Essa questão que você falou do grande amor, isso acontece muito, muito. Ai, ai, doutora, olha, eu gosto muito de fulano, mas não dá pra mim, não. Por quê? Porque ele tem um nível social muito melhor que o meu. Mas como assim? Mas por que tem a ver o nível social com que você gostar dele ou não? Não, mas é porque ele nunca vai olhar pra mim. Eu sou de classe média. Olha como a pessoa chega num consultório. E essa questão da autossabotagem é muito, assim, muito constante no nosso dia a dia. Infelizmente, porque a gente vive de comparação o tempo inteiro. E é comum, é normal. Quando você pega uma referência boa, é comum. É super saudável. Mas quando você começa a ver que tá te trazendo um problema, tá te trazendo a questão da autossabotagem, tá te trazendo dúvidas de quem você realmente é, isso já é ruim. É um caminho assim. Isso tem muito a ver com como a gente reage a essas questões também, né? Sim. Então, se alguém fala pra gente, ah, cai na real, cara, você não vai conseguir fazer essa viagem aí tão cedo. Olha o preço disso daí. É muito importante você estar levantando uma questão de quem está ao nosso redor, tá? Você tem que saber quem você vai procurar para te ajudar naquele momento. Porque a autossabotagem, ela já tá ali plantada. Se você tem um amigo que ao invés de te, para com isso, tá doido, você é capaz, você pode, você consegue. E você tem aquele de, realmente, para você não dar. A gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa filtrar. Com quem a gente... Não, ele não vai deixar eu me sabotar, ele vai me ajudar. Não, ele ali, ele tá certo. Eu não consigo mesmo. Então, a gente precisa
observar o meio que a gente vive. Isso influencia demais também. De alguma maneira, todos nós temos amigos trampolins, né? É. E amigos que só levam a gente pro buraco, né? Que estão ali pra empurrar e jogar a gente pra um Quer uma lugar onde... ajudinha? Já foi. Exatamente, cara. E quando a gente vê, a gente já tá lá dentro. E depois pra sair? Pois é. Só Esse mesmo terapia. amigo que te empurrou, ele vai juntar a corda e vai embora. Cara, não é mole não. Porque nem ele sabe, né? Ele Uhum. também deve estar passando pela mesma coisa. Olha só. Tá vendo só? Tá vendo só, galera? Tudo passa por meio do autoconhecimento. Tudo tem essa causa. Toda causa gera o efeito, né? E você falou algo bem interessante quando a gente estava trocando ideia sobre o que as pessoas falam pra gente, o que a gente escolhe ouvir, praticamente, porque as pessoas falam Uhum. no trabalho, as pessoas falam, olha, tem isso aqui, mas eu acho que é muito difícil pra você, eu acho que você não chegou no ponto certo ainda. E você pega aquilo ali e assume como verdade. Ou então chega alguém que fala, pô, aquela pessoa ali, olha a sua história, olha a sua condição, não dá pra você chegar lá. E às vezes a gente, como você bem disse, Dawana, a gente pega aquela situação e a gente passa a justificar a nossa posição Sim. por causa da história que contaram pra gente. A pergunta que eu te faço é, como a gente dá o primeiro passo para conseguir escrever uma nova história sobre a gente mesmo? Sabe? Que chave você vê que a pessoa tem que virar na mente para conseguir olhar para frente e falar, pô, peraí, e se tudo que eu ouvi a meu respeito não é tão verdade assim? É muito difícil eu falar, Rodrigo, essa chave. Porque cada um é de um jeito, cada um procura, tem um processo diferente do outro. Mas geralmente essa chave vira quando você quer muito alguma coisa e você já tentou de todas as formas e você só fracassou. E aí você precisa procurar ajuda. E aí você se dá conta de, caramba, hoje eu preciso procurar ajuda, eu já tentei de todas as formas. Seja erradas, certas, depende do ponto de vista de cada um. Isso é individual. Só que depois que ele tentou de tudo, ela tentou de tudo, olha, eu não aguento mais, eu tô no fundo do poço, eu vou procurar ajuda. É muito ruim isso. Infelizmente, a pessoa precisa perder tudo, chegar no fundo do poço, para ver que ela podia ter procurado ajuda antes. Isso é legal pra você falar, porque, por exemplo, pessoalmente, eu não sei exatamente quais os sinais Sim. eu encontro na minha condição que me façam pensar, cara, isso aqui não é bobeira não, entendeu? Isso aqui é sério pra mim, eu preciso procurar ajuda. Quais são os sinais, assim, que eu posso identificar que de fato eu tenho uma baixa autoestima? Então, aquela pessoa que reclama o tempo inteiro. A gente fala, ai, pessoa chata, reclama o dia inteiro. Uhum. Precisa ficar atento. Pessoa que reclama o tempo inteiro. A pessoa que não reconhece nada do que ela fez de bom. Ela sempre fez alguma coisa, mas tá errado. Nunca foi suficiente. Nunca tá com excelência. A pessoa que é muito perfeccionista. Ela sempre vai querer fazer direitinho para dar a oportunidade do outro para elogiar ela. Então ela vai ser perfeccionista no ponto ali que você vai olhar e falar, caramba, como é que você viu isso? Ela precisa desse elogio, ela precisa que você enxergue ela. A pessoa que tá sempre cabisbaixa, não tem vontade de sair, não quer fazer nada, trocar de roupa para ela é um martírio. Não, eu tô bem assim, não vou trocar de roupa. E aquela pessoa que tá ali sempre, Rodrigo, vamos fazer isso, não tô afim. Vamos sair esse aqui, não quero, pessoa chata. Aquela pessoa que tá bem para baixo mesmo. Esses são os principais sinais. São sinais, Rodrigo, do dia a dia, que passa batido. Passa por uma pessoa chata, passa por uma pessoa antissocial. Não, fulana é antissocial, ela não quer ir. Deixa ela em casa. Não gosta de interagir. Mas isso já é um sinal de baixa autoestima. E aí a pessoa precisa tomar uma atitude? E muitas das vezes não percebe. Só vai quando aí, é o que eu falei lá no início. A autoestima não é um transtorno. Ainda não foi, né? Interessante esse ponto. Não é um transtorno. Mas ela é a porta aberta para muitos deles. Então, assim, essa pessoa que tá chateada, que tá cabisbaixa, que não quer sair, que é antissocial, que é reclamando entre os amigos, ela pode daqui a um tempo desencadear uma depressão. Porque ela tá em casa o tempo inteiro, ela não quer se vestir, ela não quer tomar um banho, ela só reclama. Então aí a gente vai ter que trabalhar o quê? A depressão. Aí muitas das vezes a gente corre lá, não, fulano tá com depressão, a gente tem que ajudar, isso aqui. Mas a causa da depressão dele tá aqui na autoestima, que ele não tratou lá atrás. Então, assim, esses sinais passam muito batido. Porque, é normal, dia a dia você tá chateada, é normal. A gente tem que saber lidar com a tristeza, mas até que ponto a gente tem que saber lidar com a tristeza?
A gente Uau. tem que saber medir isso. E a baixa autoestima tá aí para confundir a gente com os sinais do dia a dia que passam É o que você batidos. falou, cara. A autoestima não é necessariamente um transtorno. Então, é difícil até pra gente se autodiagnosticar nesse Uhum. sentido. É difícil, inclusive, a gente olhar e falar, bem, tem um problema aqui. Já é difícil em outras áreas, né? Aquela galera que, de repente, anda triste além da conta, mas não sabe exatamente nem mesmo a causa dessa tristeza. Sim. Apenas aprende a se acostumar com ela, aprende a lidar com ela como se isso fosse normal. E não é normal. Não é. É uma ferida que está aberta. O problema é o seguinte, às vezes a gente... Vê se faz sentido, Psi. Porque às vezes a gente está andando de bicicleta, por exemplo, e a gente toma um tombo. Caiu de bicicleta, vai ficar lá o joelho ralado, uma ferida aberta, e por ela estar ali na sua frente, com todo mundo vendo, se você não tomar atitude de tratar essa ferida, alguém que está ao seu redor vai olhar e vai falar, e essa ferida aí, no seu joelho? Não é melhor você cuidar disso daí, não? Para que ela não cresça, para que ela não inflame? Coisa que, às vezes, se tratando de saúde mental, como autoestima, a gente consegue esconder isso daí melhor. Faz sentido a gente dizer, por exemplo, que a baixa autoestima é como uma máscara que a gente coloca na nossa frente? A questão da autossabotagem mesmo, sabe? E a gente coloca uma máscara como se fôssemos aquilo que a gente não é. Ou seja, usando aquela máscara para falar, cara, é melhor andar com isso daqui no rosto, com esse blush no rosto, né? Com esse brinco, com esse sorrisão, do que eu tirar essa maquiagem e mostrar quem eu realmente sou. Isso é mais normal do que a gente pensa? Muito normal. Muito normal. Ninguém está disposto a se mostrar com uma espinha no rosto, com a ferida aberta. Ninguém, ninguém. Tanto que vem os filtros da internet. Né? Assim, gente, eu não sou contra, eu uso filtro, né? Eu não sou obrigada a parecer feia na rede social. Ok, mas até que ponto isso vai trazer o bem-estar para sua saúde mental? Tá? De novo as comparações. Vou botar aqui meu blush, meu batom, tô linda, perfeita. E depois? E aí, você vai fazer o quê? Quando sair a maquiagem, quando você tomar banho? Vai arder a ferida. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da máscara. Por quê? Quando a gente olha uma rede social, por exemplo, um filtro, aquela mulher perfeita. Gente, ela só vai mostrar aquilo ali, o que ela quer que as pessoas admirem nela. Ela nunca vai postar um filtro com uma olheira, com uma ruga que precisa tirar. Então, assim, você precisa filtrar a máscara que você está assistindo, que você vai pegar para você. Então, é legal. Rodrigo, poxa, eu não vou ficar no meu dia a dia também aqui me esculachando. Vou botar um filtro, vou ficar bonita, vou me sentir bem em botar o meu filtro, fazer o meu stories ali, postar, acabou. E depois que você postar na rede social? Porque você vai receber elogio. Nossa, ela tá linda hoje, sei o quê. Mas você precisa ter o equilíbrio de amanhã, por exemplo, você postar sem o filtro. Gente, essa aqui é a minha realidade. Tô cansada, mas vou botar o meu filtro. A gente precisa sair do virtual, mas com o entendimento de quem é você ali na sua realidade. Esse é o meu virtual, mas esse aqui é o meu verdadeiro eu. Não adianta ficar de máscara o tempo inteiro. Uma hora a ferida vai cicatrizar e vai cicatrizar errado. Vai dar uma cicatriz que nem eu vou saber consertar depois. Não adianta ficar fazendo cirurgia plástica o tempo inteiro. Então, assim, essas máscaras precisam ser tiradas. Você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. Para você. Eu vou ficar falando isso aqui o tempo inteiro. Porque autoconhecimento é a chave da autoestima. Até que ponto eu posso usar a minha máscara para um dia a dia? Mas hoje eu vou usar o filtro? Porque eu já tô meio para baixo, mas o filtro vai me dar uma levantada, vou lá, vou fazer uma maquiagem, acabou. Meu dia a dia tá normal. Não, hoje eu vou botar o filtro, porque eu tô muito chateada, mas eu vou ficar de filtro o dia inteiro. Porque eu não tô com coragem de me encarar a realidade que eu vou ver no espelho. Entende a diferença? Demais. Então, assim... Você falou sobre, um pouquinho lá no início, né? Você falou sobre os 5 pilares, Sim. né? Que são basicamente como 5 degraus, certo? Ou seja, eu não consigo ir logo pro terceiro sem antes ver o primeiro.
Degrau? Então, se a gente puder, de repente, traçar uma linha do tempo Sim. e começar a pensar degrau por degrau. Uhum. O primeiro degrau seria o autoconhecimento. Autoconhecimento. E o segundo, Autoaceitação. O terceiro, autocuidado. então, primeiro eu olho e falo, ok, compreendo que tem uma questão aí. O segundo, Preciso aceitar. preciso aceitar, legal. O terceiro, Tenho que me cuidar. tenho que me cuidar. E o cuidado passa pela terapia, passa Sim. por... Você né? busca ajuda, processo terapêutico. Às vezes, Dawana, às vezes eu recebo pacientes que assim, dura uma semana, porque a pessoa já trabalhou esse autoconhecimento, já identificou o problema, já aceitou que precisa mudar e já muda. E aqui, ó, ok. Já resolveu ali a causa. Então, assim, ajuda. E o quarto E, gente, é autoconfiança. autoconfiança. Legal, Autoconfiança. Porque é quase uma consequência do passo anterior, né? Sim, aí você precisa estar confiante de tudo que você passou durante o processo para você ir para o quinto, que é a autorresponsabilidade. Você Uau. precisa ser responsável por todo o processo que você passou. Bem interessante isso daí. Inclusive, hoje em dia, tem uma galera correndo atrás de algo que parece ser bem interessante para essa área da autoestima, que é a questão da paleta de cores, Sim, como a gente, quais as cores que conversam com a gente de alguma maneira, né? Ou seja, isso daí é um caminho bacana, é um caminho até sim, divertido sim, da gente correr atrás. Ou seja, existem caminhos alegres, divertidos, caminhos legais, que você dá aquele primeiro passo e fala, cara, é legal estar aqui, né? É legal estar fazendo uma terapia, porque eu acho que a galera tem uma visão ainda muito errônea a respeito da terapia, né, muito. Dawana? A gente vive numa sociedade muito doente, né, Rodrigo? E assim, muitas das vezes os pacientes que chegam para mim é porque eles são taxados como doidos. Ai, olha, eu tô buscando terapia porque fulano falou que eu sou maluca. E assim, é muito triste isso, Uau. porque por mais que a gente viva numa sociedade que precisam de ajuda, por que você é taxado como louco? Sabe, as pessoas não podem ser rotuladas porque ela precisa de ajuda. Então, se eu te pedir ajuda, eu sou a maluca. Muitas pessoas que fazem terapia hoje, elas reclamam que são taxadas como loucas. Olha, não fala pra ninguém, eu já ouvi muito isso. É claro que tem a questão da ética, você nunca vai falar. Isso é ético, é sigilo profissional. Mas eu já ouvi muitos profissionais falarem, olha, principalmente os jovens, quando, né, alguém leva, alguém indica. Poxa, você conhece minha mãe, minha tia, mas não fala não que eu tô fazendo terapia, porque elas vão falar que eu sou maluca, que realmente eu precisava. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, você ser taxado como doido. E a gente vive numa sociedade que a gente é rotulado o tempo inteiro. E assim, caramba, existem caminhos mais fáceis. Porque a pessoa, quando vai buscar terapia, vai buscar ajuda, nunca é pela autoestima. Nunca é pela autoestima. É sempre pelo gatilho que surgiu da autoestima. Que é uma ansiedade, que é uma crise de pânico, que é um transtorno alimentar, que você tem essa questão da sua autoimagem o tempo inteiro, essa disfunção da autoimagem. Então, assim, nunca é sobre autoestima. Nunca é pela autoestima, mas é sempre sobre a autoestima. Entendeu? Deu pra pegar? Eu recebi uma mensagem, inclusive, agora, de uma das suas seguidoras, Ai. falando sobre a questão da autoestima no pós-parto. Gente. Que tema. Eu Dá um podcast só pra isso, Não, inclusive. a gente precisa fazer outro aqui, Aham. porque eu passei por isso e é muito difícil. E como é que muito difícil. como é que é isso, né, pra mulher e tudo mais? E como é que vocês conseguem virar a página? Como é que é isso? Muita força de vontade, Rodrigo. Porque assim, tem um serzinho que depende de você. Eu vou falar por experiência própria. E assim que eu tive a Manuela, eu passei por um período de que eu não queria tirar o roupão. Porque era mais fácil. Na minha mente, olha a autossabotagem. Na minha mente era muito mais fácil ficar de roupão dentro de casa, porque era mais fácil para amamentar. Era mais fácil para eu correr no banheiro, tomar um banho rápido. Então eu tava feliz com o meu roupão. Até que um dia, eu acho que foi, não sei se foi minha tia, enfim, eu recebi uma visita. E aí a pessoa me olhou e falou assim, nossa, você tá muito cansada. Aí eu falei assim, né, bebezinho recém-nascido, não dorme.
e tal, eu tava muito inchada, porque a gente tem que saber lidar com isso também. Porque as pessoas, por mais que elas não falem por mal, elas acabam te atacando de uma forma que, pra elas, é normal, mas você vai sentir diferente. Ainda mais você que tá passando por uma depressão pós-parto, você que acabou de ter um bebê, seu corpo tá todo fora ali do normal. E aí a pessoa virou pra ela e falou assim, nossa, você tá muito cansada. Aí eu falei assim, né, o bebê não dorme. Ela, não, mas você tá com uma cara, assim, de cansada, você tá com olheira, vamos tomar um banho, reage. Aí eu, caramba, tô aqui sem dormir, passando um perrengue, toda inchada. Falei, ok. E eu falei, cara, essa foi a virada pra mim. Tipo assim, tem pessoas que levam de um jeito. Tem pessoas que vão receber aquilo ali e falar assim, caramba, vai ficar chateada, vai se isolar. E assim, é normal, cada um tem seu tempo. E quando ela me falou aquilo, eu virei e falei, caramba. Aí eu olhei pro meu marido e falei, coitado, porque imagina ele olhar pra isso aqui todo dia. Eu falei, não, amanhã eu vou tomar um banho, eu vou trocar esse pijama, vou trocar esse roupão, vou botar uma roupa que dê pra dar mamar e tá tudo certo. E aí eu fui melhorando com o tempo, porque é muito difícil. É muito difícil. Vocês querem só viver ali pro bebê? Gente, tô dormindo? Não mexe comigo. Deixa a criança dormir, eu vou dormir também, tá tudo certo. Mas assim, essa pessoa me ajudou, me impulsionou e eu vi de uma forma que eu precisava mudar. Mas tem pessoas que não recebem assim. Tem pessoas, principalmente as mulheres. Você vê assim, a pessoa tinha um corpo perfeito na mente dela. E aí ela engravida, e aí ela talvez tenha criado, né, durante a gestação, uma estria. E isso já mexe com ela. Eu lembro que quando eu tava grávida, eu passava tanto óleo. O meu marido falava assim, Dawana, pra que isso tudo? Eu falei, Deus me livre se eu criar uma estria. Mas por que Deus me livre? É super normal. Você tem que ter essa mente aberta de entender que estria faz parte do seu corpo, que a celulite faz parte. Ah, não, Ana, mas eu não aceito. Então, peraí, o que você está fazendo para você não aceitar? Para você não ter que se deparar com esse problema. Ah, eu me cuido, eu como bem, não aceito. Tá, mas você tem. E aí você vai fazer o quê? Vai arrancar? Vai passar uma gilete? Então, assim, gente, tem que cuidar das mamães. Essa é a verdade. Principalmente depois que ela tem um bebê. É muito difícil, é muito delicado. A gente precisa ficar tomar muito cuidado com aquilo que você falou a respeito da autossabotagem, né? Muito cuidado. Nessas horas em que a gente se vê diferente de alguma maneira, por uma ocasião, assim, externa, né? Um fator natural que acontece, Sim. mas que nos pega de um jeito em que a gente precisa passar por aquilo, como, por exemplo, no caso da mulher, falando sobre o processo de gravidez, naturalmente o corpo vai mudar e tudo bem. Tudo bem. Em relação ao homem, alguns processos, como por exemplo, processo cirúrgico, né? Algumas questões como o tratamento de certas doenças que chega na gente e tal, e o corpo muda e tudo mais, e tomando certas medicações, tudo isso tem consequência. No entanto, é importante que a gente encare isso daí de uma forma positiva, no seguinte sentido: é um processo. Isso está acontecendo para que haja uma melhoria lá na frente. Eu preciso passar por isso por um curto espaço de tempo. E tudo bem. Às vezes, a gente tem essa dificuldade por causa do imediatismo, né? Por causa do agora. É como se seria só, de repente, a gente comer alface num dia e treinar no mesmo dia e falar, amanhã eu tô 100%. É verdade. Mas existe um processo. E a gente precisa ficar bem com isso, né, Dawana? Você passa muito isso com os seus pacientes, por exemplo? Ou seja, aquele senso do imediatismo. Como é que você vira essa chavezinha na mente dos pacientes que chegam e falam, nossa, eu preciso mudar e tal, tá muito ruim pra mim e tal. Você fala, ok, deu o primeiro passo, vamos pros próximos. Como é que é isso? Eu viro pra eles e falo assim, tenha paciência. E eu faço essa cara de paisagem. E eu sei que eles, na hora, assim, eles têm vontade de voar em mim. E eu falo, você precisa ter paciência. Não adianta você correr sem saber andar. É um processo. É um passo de cada vez. Você vai passar por esse processo. E você vai ter o segundo, e você vai ter o terceiro. Ah, mas quando eu vou ficar bem? Você tá querendo ver lá que é o último, sem passar pelo primeiro? Não dá. Então, assim, eu falo muito isso. Eu fiz até um filtro. Tenha paciência. Porque assim, não adianta você... Não adianta, gente, você sair correndo. Ah, olha, eu tô fazendo terapia hoje, amanhã eu já quero alta. Tem pessoas que fazem atendimento comigo há anos. E assim, tá ok. Ela podia ter saído, podia ter recebido alta. Mas ela não quer.
porque fez uma melhoria na saúde mental dela. Então, assim, não, Dawana, eu tô confortável aqui. Você vê, né? E é isso. Quando a gente É um estuda, processo. quando a gente estuda, por exemplo, educação física, uma faculdade, por exemplo, são 4 anos de estudo para você aprender cada parte, cada detalhe ali da biologia, da questão corporal e tudo mais. E aí você vai fazer, por exemplo, advocacia, direito, várias constituições, ler bastante e tal. Só quando o assunto é autoconhecimento, a gente pensa que um vídeo de 10 minutos no YouTube já resolve o nosso problema. Isso quando já não levam pra terapia. Ah, então, eu assisti, eu li sobre isso aqui. E aí, já resolveu? Não, mas você acha que é isso? Esquece tudo que você leu no Google. Google não é o seu médico. Vamos começar do início. A gente vai fazer isso, isso, isso. Vamos traçar um processo terapêutico para você e a gente vai ver como é que vai sair o resultado. Ah, mas no Google... Esquece o Google. As pessoas estão se matando fisicamente, mentalmente, pelo Google. Porque, eu tô com uma dor de cabeça. Aí bota lá. O que causa dor de cabeça? Não tô julgando não, que eu já fiz muito isso. Aí tem lá enxaqueca, distúrbio de não sei o quê, síndrome disso, doença disso. Pronto, você já se automedica. Gente, olha, eu tô com isso, 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 eu vou tomar esse remédio. E aí você vai ver, não é nada disso. E isso é a mesma coisa na terapia. Às vezes você corre na terapia para procurar ajuda de... Ai, Dawana, eu tô com crise de ansiedade. E a autoestima? Não tô desfazendo, sabe? Mas assim, é tão mais fácil você resolver no início. Você tá criando um monstro de 7 cabeças que... Gente, vamos resolver, é só isso aqui. Precisa sair correndo. Vamos fazer um passo a passo, você vai ver, vai melhorar. São coisas simples que a gente às vezes deixa muito complexo. Deixa né? muito complexo. Seria interessante eu pensar num primeiro passo para eu conseguir entender um pouquinho sobre essa questão da autoestima e eu, através do seu e-book, por exemplo? Sim, inclusive, gente, eu lancei recentemente o Guia Prático da Autoestima. Lá, todo esse bate-papo que a gente teve aqui, lá eu te explico exatamente o que são autoestima baixa, autoestima alta, elevada, frágil. Tem muitas, assim, eu não vou ficar dando spoiler, tá, gente? Corre lá no link, acessa, garanta o seu, não perca tempo. Muito legal você falar do e-book, Rodrigo, porque lá eu dou muitas estratégias de como você fazer no dia a dia para que a sua autoestima que está boa não vá por água abaixo. Assim, a gente precisa tratar isso dia a dia. Ah, Dawana, eu fiz a terapia, deu certo. E agora? Acabou? Não. Você tem que trabalhar nisso todo dia. É uma rotina, é um hábito. Você tem que criar o hábito de correr atrás e cuidar tanto da sua saúde mental como da sua autoestima. Então corre lá, gente. Não esquece. Cuidado, ou seja, cuidar da autoestima. Se a autoestima tá legal, tá em dia, tá boa, é melhor cuidar para não cair, né? É melhor cuidar, ou seja, não só quando a gente está passando por dias complicados e tudo mais em relação à nossa questão estética ou então intelectual, que a gente vai correr atrás de ajuda. Às vezes, a ajuda está ali batendo na nossa porta, aquele beabá que a gente precisa aprender a saber para poder evitar, de repente, problemas futuros, certo? Dawana está aqui para falar com a gente e explicar. Na verdade, eu vou além. Isso aqui foi uma verdadeira aula, entendeu? Uma aula sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, né? Porque tudo isso daí faz parte da nossa vida, digamos. Às vezes a gente negligencia, mas tá lá. E uma hora isso daí vai gritar, de alguma maneira. A gente espera que seja em uma ocasião positiva, Sim. ou seja, tá chegando a data do casamento. Vou casar e eu preciso entrar naquele vestido, eu preciso entrar naquele terno, porque senão vai bater aquela crise de ansiedade danada e tudo mais, o que acontece bastante também, né? Muito. Por ocasião de eventos, de festa e tal. Então, mas eu digo que esse é um reforço positivo. Por que você tá mudando? Porque eu preciso estar bem no meu dia. Casamento é o seu grande legal. dia. Então tem um ponto positivo aí Tem o reforço positivo. Gente, ter ansiedade, né, é bom. Você tem que saber lidar com ela. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Imagina você numa viagem. Tô super ansiosa, vou viajar mês que vem. Vai ser uma viagem maravilhosa. Você tem que saber lidar com essa ansiedade. É isso. A autoestima é a mesma coisa. Tem um reforço positivo da autoestima. Então vamos lá. Tem aquela festa lá marcada na agenda. Sim. E
eu vejo que eu não tô tão bem assim pra caber naquela roupa e tudo mais. Eu olho pra frente e falo, cara, ok, mas eu quero estar naquela roupa ali. Eu olho pro calendário e falo, nossa, eu tenho um problema. Entendeu? E aí vem o lance da ansiedade. De que forma eu posso usar, então, essa ansiedade a meu favor, nesse contexto, assim? Como é que é isso? Foco. Qual o seu foco? A roupa. Quero entrar naquele terno. Então eu vou correr atrás. Dawana, eu tenho 15 dias. Corre os 15 dias. O que você pode fazer para melhorar isso? Mas a minha ansiedade é direcionada para o doce. Tira de casa. A gente tem que buscar estratégias. Olha, eu tenho 15 dias, não posso comer doce, não compra nada dentro de casa, eu vou atrás do meu objetivo, que é entrar na roupa. Você precisa ter foco e buscar estratégias. Foco, buscar estratégia. Isso, como eu falo, foi uma verdadeira aula. Aliás, falando em foco e falando em buscar estratégia, uma das estratégias que você pode buscar é justamente uma consulta, por que não, com a psicóloga Dawana, né? Ou seja, aqui está o QR Code que eu estou colocando aqui na tela, tá? Para você entrar em contato diretamente com a Dawana, para poder fazer sua consulta, entender um pouquinho mais sobre autoestima, por que não? De repente, como a gente falou lá no início, autoestima pode não ser um transtorno, mas pode ser a causa de muitos males. Males grandes, feridas abertas, sabe? Que causam uma dor extrema, que nem todo mundo vê, que está ao nosso redor. Nem todo mundo percebe. Mas sempre que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, pois é, ela faz questão de aparecer. E aí, como é que fica? Né? Então por isso que, Dawana, eu sempre, no final de cada episódio, de cada podcast, eu estimulo a quem está nos vendo, nos ouvindo, a entrar em contato com vocês, para poder dar o primeiro passo. É aquele lance. Terapia não é coisa para louco, não, propriamente dito, com perdão, inclusive, da palavra, Sim. mas é para quem está louco de vontade de mudar, de vontade de resolver uma dor, um problema. Né, Dawana? Pode falar um pouquinho mais sobre isso e outra coisa. Falando sobre como entrar em contato contigo, né? Rede social, que é interessante, para ver seus conteúdos lá, porque tem muita coisa bacana lá, tá certo? E vale a pena ouvir. Vamos ouvir um pouquinho. Então, você falou um negócio muito interessante. Seja louco de vontade, de querer mudar e de buscar o novo. Gente, é muito importante. Não é loucura você buscar ajuda. É ser sábio. Porque quando você tá bem, você consegue ajudar o outro. É impossível você ajudar o outro estando mal. Então, olha, meu Instagram é o @psidawanabastos. Vou deixar aqui, o Rodrigo já me deu a deixa aqui do QR Code. Entre em contato. A gente faz uma anamnese rapidinho. Se você se sentir à vontade de querer fazer um processo terapêutico, a gente conversa. É muito importante para a sua saúde mental e física. Buscar ajuda, Rodrigo, não é coisa de louco. Infelizmente, a gente vive num mundo assim. Mas é tão satisfatório quando você busca ajuda e você tem êxito. E aí você poder ajudar o outro. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse viajando dentro de um avião. A máscara de emergência cai primeiro para você. Se você não tiver com a máscara de respiração ali para te ajudar, como é que você vai ajudar o outro a botar uma máscara? Então, assim, faça respirar. Respire primeiro, se ajude para você poder ajudar o outro. Interessantíssimo isso daí, cara. A terapia pra gente é quase é aquela corda, né? Você tá naquele buraco, lá no fundo do buraco, pensando em como sair de lá. Em como sair de lá. E aí você fica pensando, nossa, cara, como eu quero uma corda para sair, de repente, se a gente não busca, de repente, essa ajuda, a gente só olha para pá do nosso lado. Ou seja, para cavar ainda mais o nosso buraco. Exatamente. Com uma pá, a gente não tem muito o que fazer, a não ser cavar, não é verdade? Agora, quando desce uma corda, a gente sabe exatamente o que fazer para sair desse buraco. Por orientação da corda, a corda nos sustentando, né, nos dando força, sendo aquele contrapeso para que a gente consiga subir. Né? E é exatamente isso a terapia. Quando vocês trabalham com os pacientes e tudo mais, dores às vezes sobre-humanas, dores que às vezes a gente nem sabe que existe, né, a causa e tudo mais, mas com todo um processo profissional. Por isso que é até importante, e eu digo muito, que vocês estudaram para isso. O psicólogo, ele investe a sua carreira, o seu tempo, o seu recurso, no estudo da psique humana, no estudo desses traumas que chegam até nós. Né? Então é importante procurar ajuda capaz, profissionais
competentes como a Dawana, profissionais sérios que estão ali para te ajudar, que amam gente como a gente, que estão ali por propósito, não apenas por ofício. É importante que se diga, né, nesse mundo que está tão louco, onde a gente pega uma inteligência artificial e pergunta qualquer coisa, ou pega um mecanismo de busca e tal, e começa a se autodiagnosticar de formas bizarras, né? E quando a gente vê, nossa, cara, eu tô tão doente, tô a ponto de ir pra vala, mas não é bem assim, entende? Realmente, às vezes, através de um QR Code, você pode encontrar uma solução bacana, né? Pessoal, é isso aí. Tô aqui com a Dawana, passou rápido, né, Dawana? Passou voando essa hora. Pô, um bate-papo fenomenal, a gente aprendeu muito sobre a questão da autoestima. E fica a dica, galera. Rede social da Dawana tá aí, tá certo? Precisou tirar uma dúvida, quer pensar um pouquinho melhor sobre o que você acabou de ver e ouvir? Volta um pouquinho aí no podcast, tá certo? No vídeo. Dá uma ouça de novo. Escreva aí nos comentários. Pô, tô com uma dúvida nisso, tô com uma dúvida naquilo outro. Compartilha, cara. Se você viu alguma coisa bacana aqui no podcast, que seja importante para algum familiar, algum amigo, compartilha para ele, né? Para, de repente, fazer uma diferença bacana na vida dessa pessoa. E não deixa de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tá certo? É isso aí, Dawana. Prazer imenso. Obrigada a você pelo convite. É muito legal a gente poder trazer conhecimento e ajudar as pessoas através de um canal que muitas pessoas vão assistir. Legal. Galera, esse é o Psi Podcast. Estamos encerrando agora. E é o seguinte, repito aquela frase que eu tanto gosto de falar da OMS. Não existe saúde sem saúde mental. É importante que se diga. É isso aí, galera. Até a próxima.